Boa tarde, nós estamos aqui para mais um momento da palestra virtual aí pelos canais de comunicação do Centro Espírita da Sociedade Espírita Morada de Jesus. Queremos saudar a todos os trabalhadores, a todos os frequentadores que porventura estejam aí nos acompanhando pelo Facebook. Dizer que é uma alegria muito grande poder fazer parte desse momento, desse conjunto de esforços que o movimento espírita realiza para que o consolo possa continuar chegando aos nossos lares, ainda que por meios virtuais, que a depender da qualidade da nossa emissão mental e da nossa sintonia, não deixam nada a dever para o encontro físico, para o encontro presencial, que muito em breve retornará. Então, conforme foi solicitado, a nossa reflexão da tarde de hoje é sobre uma passagem de Jesus que é de uma beleza ímpar e que está perfeitamente conectada com o momento em que nós vivemos, que é a passagem onde Jesus exorta os apóstolos, aqueles que o acompanhavam, ao bom ânimo, dizendo: tende bom ânimo, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é em torno dessa frase, desse trecho, que é um trecho permeado de muito simbolismo. Existe um conjunto de reflexões que nós vamos retirar desse trecho para que nós possamos entender efetivamente o que significa o ânimo que Jesus nos oferece, para que nós possamos entender o que afinal de contas ele quis dizer quando se referiu às tribulações do mundo, mas apesar disso nos convidou aí ao bom ânimo. Então é muito importante a gente começar explicando que essa passagem, apesar do tema central dela ser de fato o ânimo que Jesus nos convida a ter nos momentos de tribulação, há uma outra ideia de fundo, que é uma ideia muito importante, que trata da relação do homem com o mundo, do espírito encarnado quando se encontra no corpo físico em tarefa de aprimoramento com o mundo, como que se estabelece essa relação. E Jesus vai mostrar nesse trecho que a forma como nós nos colocamos no mundo determina, em muitos sentidos, a nossa capacidade de sentir ou de entregar um verdadeiro ânimo. Então, existem formas e formas, diferentes posturas através dos quais o homem se coloca no mundo, estabelece essa sua relação com o mundo, e essas formas que nós vamos explicar aqui, com base na reflexão que Jesus nos traz, elas determinam ou são muito importantes para que a gente possa efetivamente conseguir ter aí a postura de bom ânimo. Então, o trecho que fundamenta a palestra, ele está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Eu vou ler na íntegra o primeiro trecho para que a gente possa se apropriar da ideia, vermos o conjunto e depois a gente vai então estudando parte a parte. Então, nesse versículo 33 do capítulo 16 de João, Jesus diz o seguinte: tenho-vos falado essas coisas para que tenhas paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Esse trecho, como eu falei outrora, a ideia que está por trás desse trecho é uma ideia que não começa no capítulo 16 de João. Ela vai começar no capítulo 15, lá no versículo 18, aonde Jesus faz uma referência a essa relação do homem com o mundo, que é um outro conjunto de ideias que está por trás dessa exortação dele ao nosso ânimo.
E lá no capítulo 15, no versículo 19 mais especificamente, ele diz assim: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que lhe é próprio. Mas porque não sois do mundo, ao contrário, eu vos escolhi do mundo, o mundo por causa disso vos odeia. Então nós vamos proceder da seguinte forma: nós vamos analisar o que significa essa mensagem que antecede a passagem do tem de bom ânimo, entendendo e estudando essa relação do homem com o mundo que Jesus nos propõe, para a partir daí podermos alcançar o entendimento do que significa o ânimo. Então, no começo dessa passagem, eu gostaria de analisar agora brevemente só o primeiro momento do versículo 19 do capítulo 15, aonde ele diz: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que lhe é próprio. O que essa frase está nos indicando, meus amigos? Como nós vimos, a frase do bom ânimo, ela não é solta, ela integra um contexto. E o contexto onde ela está inserida é esse contexto da relação do homem com o mundo. Então Jesus está dizendo aqui que todos nós que nos sentimos muito confortáveis no mundo, todos nós que somos, entre aspas, amados pelo mundo, ou que talvez estejamos dormindo, como diz o benfeitor Emmanuel, durante o processo de encarnação, todos nós que não enfrentamos algum desafio para a nossa melhoria, essa aparente tranquilidade, que é a tranquilidade do pântano, que esconde ali nas suas profundezas muita sujidade, ela precisa ligar em nós um alerta. Porque o cristão que está no mundo e que adota a postura de crescimento, que adota a postura de vencer o mundo e não vencer no mundo, é como se fosse um processo automático ele encontrar tribulações. Então, partindo desse princípio, não é difícil entender como é que o ânimo se vincula a esse contexto em que Jesus estabelece a relação do homem com o mundo. E nada melhor do que para nós avaliarmos, porque o desafio seguinte, você pode se perguntar: Marcelo, então como é que eu posso analisar como anda a minha participação no mundo? Como é que eu estou me colocando no mundo? Eu gostaria de propor um exercício muito simples para que nós todos possamos fazer essa análise breve. Eu recomendo que nós possamos continuá-la depois. Ela deveria ser feita diariamente, mas eu vou propor um exercício rápido aqui, com base na questão 164 de O Livro dos Espíritos, aonde Kardec indaga se a separação entre alma e corpo no momento da desencarnação, se a perturbação que é consequente dessa separação, ela tem a mesma duração em todos os espíritos. Ou seja, todos nós vamos desencarnar. Nesse processo de desencarnação, a perturbação que nós vamos ter é igual para todos os espíritos ou não? Ou há uma diferença? E aí os espíritos respondem que não, que ela não é igual e que ela depende da elevação de cada um. Agora, o que é essa elevação? Essa elevação é a purificação do homem durante o processo reencarnatório. E aí ele vai dizer que aqueles que não sofrem nenhum tipo de perturbação ou que têm uma perturbação reduzida, eles se libertaram da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Vou repetir. Pois que esse indivíduo que não tem perturbação ou que tem perturbação num grau menor, ele se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria.
Por que eu estou trazendo essa pergunta para a nossa reflexão sobre a forma do homem se colocar no mundo? E qual é o convite que eu faço aqui para nós avaliarmos? Pensemos o seguinte: se nós desencarnássemos nos próximos dias, ou se nós soubéssemos, recebêssemos um aviso da espiritualidade de que íamos desencarnar em uma semana, um mês, escolhemos um tempo. Pense o que você faria de diferente do que você está fazendo hoje, com base nos conhecimentos que todos nós temos, principalmente nós que estudamos o Espiritismo, a respeito da continuidade da vida. À medida que você vai elencando coisas diferentes que você faria, pediria perdão para um parente, me preocuparia menos com finanças e mais com o afeto da minha família, ou me dedicaria para aprender alguma coisa antes de desencarnar, à medida que nós vamos elencando esses fatores, eles indicam para nós a forma como nós estamos nos colocando no mundo. Se nós estamos sendo do mundo, ou se nós estamos se nós estamos aceitando o convite de Jesus, como ele vai dizer no parágrafo seguinte, que o mundo odeia os discípulos porque Jesus os convidou do mundo. Então nós estamos agindo como convidados de Jesus no mundo, ou nós estamos agindo como aquele que está no mundo, dormindo diante das obrigações que lhe competem em cunho espiritual, com pouca lucidez, portanto, não purificando a nossa essência e permanecendo chumbados na materialidade. A ideia muito bela que Kardec desenvolve aqui, ela nos remete ao fato de que desmaterializar-se dentro dessa nossa atuação no mundo não é sair do corpo. É possível sair do corpo e continuar chumbado à crosta terrestre, preso aos interesses materiais, às vibrações materiais que densificam o nosso corpo espiritual. Via contrária, é possível atravessar um processo de uma encarnação, seja ela curta ou longa, mas ainda que sendo longa, a forma como você se coloca no mundo vai fazer com que você vá purificando o teu perispírito, ele vai ficando menos denso. Então, essa forma lúcida de se colocar no mundo, de alguém que vive com o olhar para diante, como Jesus nos convida, tendo com muita clareza as consequências das nossas escolhas no porvir espiritual, essa forma de se colocar no mundo, ela determina a postura do cristão que entende as bases ou em que bases se dão o ânimo que Jesus nos convida a ter. Então, quando Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, no mundo tereis tribulações, provações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele não está falando de um ânimo sem fundamento, ele não está falando de uma fé cega, onde tudo está desmoronando ao nosso redor, a gente mantém uma postura ingênua, porque a gente acredita que as tribulações vão passar por si, ou que não nos compete nenhum exercício de postura íntima. O que nós estamos vendo, estudando essa relação que Jesus estabelece entre o homem e o mundo, com base na janela de interpretação que a questão 164 nos oferece, do Livro dos Espíritos, é que a nossa forma de nos colocarmos no mundo pode ir nos desmaterializando a tal ponto que quando a gente fecha o ciclo reencarnatório e deixa o corpo, isso é um simples trâmite. A perturbação ela é pequena e isso indica que nós nos colocamos no mundo com sabedoria, com lucidez. Os arrependimentos eles são pequenos ou inexistentes. Nesse passo, meus amigos, eu gostaria que cada um de nós se perguntasse nesse momento: como eu estou me colocando no mundo?
Porque essa pergunta, ela é a primeira pergunta para entendermos ou para vermos em que medida seremos capazes de vivenciar o bom ânimo que Jesus nos convida. Essa autopercepção de como nós nos colocamos no mundo, mesmo a partir do conhecimento da espiritualidade, da realidade espiritual, ela é chave para que a gente possa ser capaz de entender como que Jesus propõe aí então o bom ânimo. E seguindo ainda no capítulo 15, no versículo 19, Jesus vai então dizer que os discípulos ali colocados não eram do mundo, mas Jesus os tinha escolhido do mundo, e por causa disso o mundo os odiava. O que isso significa? Todos nós que recebemos alguma espécie de conhecimento da espiritualidade, espiritualista, que abre os nossos olhos para a vida espiritual, todos nós que temos essa oportunidade, que recebemos um corpo físico, que nesses dias de transformação planetária já é por si só uma verdadeira dádiva de Deus, que temos uma encarnação planejada e dá muito trabalho para planejar uma reencarnação. Todas as pessoas que nos rodeiam, o significado que elas têm para o nosso progresso, o nosso contexto de vida profissional, material, todos nós que somos alcançados por essa misericórdia divina e recebemos algum conhecimento espiritualista, ou mais especificamente o espiritismo, todos nós somos convidados de Jesus do mundo. Estávamos no mundo, vivendo como homem do mundo, sem ânimo, como ele vai dizer, sem uma postura ativa diante das provações que o mundo nos oferece. Todos nós estávamos tentando vencer no mundo. Jesus nos retirou desse estado de ignorância e nos colocou, abriu novas perspectivas para que nós pudéssemos então viver no mundo sem sermos do mundo. E essa tentativa que a criatura faz quando se apropria dessa lucidez, ela por si só significa já um processo de surgimento de algumas tribulações que são naturais quando nós nos decidimos por vencer o mundo, que nós vamos já ver o que significa. Então, terminando esse capítulo 15, que é a base do contexto, versículo 19, que é a base do contexto para nós entendermos o que significa o ânimo que Jesus nos oferece, nós vamos partir para o trecho principal em que Jesus vai desaguar ali na frase do tem de bom ânimo. Antes disso, ele fala uma frase muito interessante, muito parece contraditória para os apóstolos. Ele diz: tenho-vos falado essas coisas para que tenhas paz em mim. O que são essas coisas? Essa ideia, meus amigos, do ânimo, como eu falei, ela se inicia no capítulo 15 do Evangelho de João, onde Jesus fala sobre os discípulos e o mundo, e ela entra no trecho seguinte, onde Jesus inicia a fala do Consolador prometido. Então ele desenha uma série de tribulações que aqueles homens que o seguiam iriam vivenciar, incluindo a necessidade da sua partida. Jesus avisou isso muito claramente. Ele vai falar das perseguições, ele vai dizer que muitos deles seriam mortos por homens que pensavam agir em nome da fé. E aí, diante de todo esse quadro que ele desenha, com absoluta lucidez, porque naquele momento era muito importante que os seus continuadores tivessem a mente aberta para o que significava a continuação da sua obra, ele sai com essa frase: tenho-vos dito essas coisas para que tenhas paz em mim. E a gente fica sem entender. Como que Jesus prevê tanta tribulação
e diz que fala essas coisas para que aqueles que o ouviam pudessem ter paz nele. A chave para a gente entender essa aparente contradição é a gente perceber que quando a gente analisa essa narrativa do capítulo 16 como um todo, Jesus fala das dificuldades, mas fala também dos méritos que aquelas criaturas alcançariam conseguindo vencer as tribulações. E aí tem duas imagens muito ricas que ele constrói para desenhar esse mérito de como que o cristão no mundo pode vencer o mundo e manter o bom ânimo. A primeira imagem que ele constrói é a metáfora do parto da mulher. Então ele diz, uma mulher que vai ter um filho passa por uma série de dores, passa por uma série de sofrimentos, mas quando ela vê a criança ali respirando, fora do seu corpo, passada a crise do parto, ela se sente feliz e essa felicidade ela é irrevogável. Então, a partir dessa imagem de Jesus, é possível a gente entender que o cristão no mundo, o cristão lúcido, o cristão que está consciente das suas obrigações, inclusive das provações que fazem parte da vida, ele é como se fosse a mulher, aquela mulher que estivesse grávida. Como eu falei, nós recebemos todo o investimento para reencarnarmos, para que possamos gestar novas posturas, novas ideias, para que possamos gestar um novo ser, que é o ser que é moldado, que é lapidado nos mandamentos que o Evangelho nos traz. Então, só há uma forma de você conseguir gerar esse novo ser, ou alcançar a alegria do parto, do renascimento. A gente poderia invocar aqui o símbolo até da ressurreição. E o meio é passar pela crise do parto. Então, quando Jesus fala de todas as tribulações que os seus discípulos teriam ao longo da jornada, e isso vale para nós, isso é estendido para nós, ele falava que o conjunto de dores que nós passamos, elas têm um significado, elas estão gerindo um novo ser. Elas vão desaguar no nascimento de um novo homem, desde que nós hajamos consentaneamente a mulher que cuida da gestação e que tem todos os cuidados para que a criança possa nascer saudável. Então, nós que estamos nessa viagem reencarnatória, poderíamos dizer, metaforicamente, talvez até com um toque de humor, se estamos conscientes, estamos grávidos desse novo ser que está sendo gestado e amadurecido nas tribulações do caminho. Que se você olhar e refletir nesse momento, você vai ver que são muitas as tribulações. A pergunta é, o que elas indicam para ti? O que elas trazem de convite para a tua melhoria? Porque Jesus está treinando o olhar aqui dos discípulos, dizendo, se nós temos tribulações, abram o olho, porque os méritos que são consequentes das tribulações, quando bem aproveitados, eles significam uma alegria verdadeira. E que há uma relação entre a tribulação e a felicidade que Jesus promete aos seus eleitos. Essa relação está na capacidade de um homem dominar-se e melhorar-se em função do contexto onde ele está inserido. Então analisa com calma, nesse momento, o teu ambiente doméstico. Analisa com muita perspicácia os desafios que a convivência familiar tem te imposto. O que significa esse processo de volta para o lar.
Analisa com muita paciência o que significa as dificuldades financeiras que porventura você possa estar passando, nós possamos estar vivenciando. Analisa quais os convites que talvez os processos de adoecimento que porventura nós estejamos vivendo, não somente ligados ao Covid-19, mas a qualquer outra doença, qualquer outra limitação, o que eles estão nos convidando? Qual é a voz interna que fala no nosso coração quando nós, no recolhimento da prece, nos perguntamos: o que eu preciso retirar desse momento? E fazendo uma comparação, porque esse é o convite de Jesus, fazendo uma comparação entre as tribulações que você tem e aonde elas podem te levar, você vai ter mais do que motivos para guardar o bom ânimo. Porque o cristão, consciente da imortalidade, ele sabe que a cruz tem um significado muito especial na sua jornada. Não vale rechaçar a cruz, não vale empurrar a cruz para diante. É preciso, na imagem muito simbólica ali do processo de crucificação, como nós vemos nos filmes, abraçar essa cruz e deixar que a voz que ela nos traz ao coração possa renovar a nossa forma de ver a vida. E entendendo que o familiar desafiador, a dificuldade financeira, a dificuldade de saúde é um convite da divindade para que nós possamos renascer em bases novas. Esse é o primeiro aspecto positivo que Jesus coloca como contraposição às tribulações. O segundo aspecto é que é também nesse trecho que ele vai dizer que tudo aquilo que nós pedíssemos em nome dele nos seria concedido. Vejam que empoderamento que Jesus está dando aos discípulos após explicar para eles de forma muito clara que passariam por um conjunto de provações. Tudo aquilo que pedirdes em meu nome vos será concedido. Nós ouvimos essa afirmativa e nos lançamos às orações nos momentos de tribulação, nos momentos de provação, buscando o bom ânimo. Mas parece que muitas vezes ele não nos é enviado. Parece que as respostas não vêm, parece que a solução não chega a contento e nós continuamos nos sentindo desamparados. Por que isso acontece? A resposta está na própria frase que Jesus enuncia. Tudo aquilo que pedirdes em meu nome. E aí o Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, com muita sabedoria, com muita perspicácia, vai nos convidar à seguinte reflexão. O que você tem pedido? Você tem pedido em nome de Jesus ou em seu próprio nome? O que significa pedir em nome de Jesus? Pedir em nome de Jesus é perguntar para ele o que ele espera de nós diante dos desafios que nos são enviados. Vejam que é muito diferente de se atirar a um processo de oração, às vezes compulsório, pelo próprio processo da angústia, e sairmos pedindo que Jesus retire esse sentimento de nós ou que afaste as dificuldades. Pedir em nome de Jesus é como se você pudesse analisar muito serenamente, mesmo pressionado pelas angústias. Senhor, o que isso significa para mim? Qual a mensagem que está embrulhada nesse presente, porque é um presente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão afirmar que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos,
Pedir em nome de Jesus é abrir o coração para entender qual a mensagem que aquela provação ou que aquela tribulação é portadora. Então vejam que são posturas muito diferentes. Não é a oração sofrida, a oração que a gente pronuncia palavras, uma profusão de palavras e nos deixando tomar pela angústia, a gente pede que aquilo tudo acabe. Pedir em nome de Jesus é reconhecer que existe uma providência e uma onipotência e que esse amor do Cristo, ele comparece na nossa jornada não somente quando tudo nos favorece, mas ele é um amor que também fala pela voz do convite à mudança por meio das transformações. Então, quando Jesus diz, tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim, se ele traça um conjunto de dificuldades, ele diz aos homens que aquelas dificuldades os levarão a gestar um novo ser. E ele dá uma ferramenta para que a gente não se perca no caminho, que é a oração. Mas a oração daquele que se curva perante o Criador e diz que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é pedir em nome de Jesus. Então o nosso convite aqui para o bom ânimo é que a gente possa, para entender o que significa esse bom ânimo que Jesus nos oferece, olhar para os processos de provação e tribulação, entendendo aonde que eles vão nos levar no que diz respeito à melhoria espiritual, porque esse é o patrimônio que nos interessa. E aliviar as nossas dores, as nossas angústias no processo da prece, mas pedindo em nome de Jesus, não pedindo caprichosamente. Porque quando nós pedimos caprichosamente, também lembra o Emmanuel. Quando os nossos caprichos, quando são atendidos pela divindade, quando eles nos alcançam no atendimento a esses pedidos, eles já nos encontram modificados por outras necessidades e os nossos petitórios já são outros. Aquele pedido inicial, ele nem nos interessa mais. Então, meus amigos, a nossa relação com Deus diante do bom ânimo, ela não é o petitório descontrolado, o petitório sem lucidez. É o pedido em nome de Jesus, entendendo o que significa esse conjunto de circunstâncias que o cristão atravessa, especialmente o homem que se coloca no mundo na postura daquele que vai se sublimando, que vai se desmaterializando, ele encontra tribulações, ele encontra provações. É natural que seja assim, porque ele começa a destoar um pouco dos interesses do mundo, dos interesses materialistas que ainda são do mundo. Seria muito estranho se o cristão, num mundo que ainda é dominado pelo mal, se sentisse confortável, se sentisse sempre bem quisto, se sentisse sempre bem posto. Na verdade, a gente pode dizer que é uma consequência da nossa mudança de postura diante do mundo atravessar tribulações. Mas o bom ânimo nasce do entendimento de que há um significado para isso. Há uma gestação de um novo homem acontecendo. E há a possibilidade de nós estabelecermos um processo de comunicação com a divindade que nos traga lucidez, que nos traga serenidade, que nos ajude a entender quais são esses propósitos quando nós precisamos conviver trancados, entre aspas, em casa com aqueles que apresentam dificuldades de convivência, quando nós precisamos atravessar dificuldades financeiras ou de saúde. Então essas são as bases que o bom ânimo nos oferece. E aí agora fica fácil então da gente entender o que Jesus quer dizer quando afirma: no mundo tereis provações, mas animai-vos,
eu venci o mundo. Vencer o mundo, diz o Emmanuel numa mensagem intitulada Na Vitória Real. É uma postura que compete àqueles que assumem o papel de, como cristãos, sermos os construtores do aperfeiçoamento espiritual. E que por isso não estamos na Terra para vencer no mundo, mas para vencer o mundo em nós mesmos. Vencer o mundo não é sair daqui dizendo: venci, não me contaminei, não me contagiei, sou puro. Vencer o mundo é vencer o mundo em nós mesmos. E aí é que a gente vai entender o amor que Bezerra de Menezes, que Jesus e que outros espíritos guardam por esse mundo de provas e expiações, a gratidão que eles sentem é porque o mundo é a grande oficina. O mundo de tribulações é a grande escola, é a grande universidade, é o grande hospital aonde nós temos a sagrada oportunidade de nos elevarmos. Então, vencer o mundo é vencer o mundo em si mesmo, transformando-se, transmutando-se, sublimando-se, a tal ponto que quando a desencarnação bater a nossa porta, só vão ter os procedimentos naturais de separação ali do corpo espiritual do corpo físico, mas as perturbações serão mínimas, porque nós já estaremos espiritualizados, devidamente espiritualizados. Então, para a gente partir para o nosso encerramento, eu gostaria de trazer aqui uma poesia singela que está lá no Parnaso de Além Túmulo, que é de autoria do poeta Cruz e Souza. O nome da poesia é Ansiedade. Eu trouxe isso aqui porque talvez hoje a maior contraposição ao bom ânimo seja a ansiedade que nós sentimos diante da incerteza de não saber quando a vida vai voltar ao normal, se ela será como antes, quando nós pudermos sair de casa, quais os cuidados que nós teremos, como é que ficará a nossa situação financeira, como é que ficará a nossa saúde, a saúde daqueles que nós amamos. E tudo isso e outras tantas provações e expiações significam para nós um conjunto de ansiedades. Então Cruz e Souza diz assim: todo esse anseio que tortura o peito, estrangulando a voz exausta e rouca, que em cada canto estruge e em cada boca faz o soluço do ideal desfeito. Ansiedade fatal de que se touca a alma do homem mau e do perfeito. Sobe da terra pelo espaço eleito numa imensa espiral estranha e louca, formando a rede eterna e incompreendida das ilusões, dos risos, das quimeras, das dores e da lágrima incontida. Essa ansiedade é a mão de Deus nas eras, sustentando o fulgor da luz da vida no turbilhão de todas as esferas. Essa ansiedade é a mão de Deus nas eras, sustentando o fulgor da luz da vida. O que essa belíssima poesia de Cruz e Souza está nos dizendo? Que dentro de todo esse processo que nós podemos depreender aqui da belíssima fala de Jesus, no mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. No meio de todo esse processo, nós temos ansiedades. Nós sentimos muitas ansiedades do ideal desfeito, das decepções, dos abandonos, das mágoas, das incertezas diante da pandemia. Todas essas ansiedades são a mão de Deus, ou poderíamos dizer, a voz de Deus
nos convidando: abre os olhos do teu espírito e enxerga a voz que eu emito ao teu coração diante das provações. Vence o mundo e avança para a renovação de ti mesmo. Esse convite, meus amigos, significa a voz, a mão de Deus, não somente na nossa jornada, mas de toda criatura que em qualquer orbe sente as ansiedades da sua ascensão para o Criador e encontra então no convite de Jesus o bom ânimo, o convite ao bom ânimo do homem que sabe que após as dores do parto renascerá em Jesus e de que pela prece, pedindo em nome de Jesus, ele encontrará ânimo e forças para recolher o justo aprendizado. A palavra ânimo, na sua essência mais primitiva, ela está vinculada à ânima, que é alma, que é essência. Então nós podemos dizer, para encerrar, que toda vez que a falta de ânimo nos alcança, nós estamos nos distanciando dessa essência divina. Nós estamos nos distanciando da ânima, da alma, do combustível, do clarão do Espírito que fala da mão do Criador na sua intimidade. O bom ânimo é esse movimento de voltar-se para si e encontrando Deus dentro de si, se conectar com a sua essência. E se conectando com a sua essência, renovar o ânimo agora no sentido de coragem, no sentido de bem-aventurança, no sentido dessa alegria, dessa felicidade inquebrantável daquele que, mesmo sofrendo, sabe o que isso significa para a sua jornada. Então é tudo isso que nós podemos retirar da frase de Jesus: no mundo tereis provações, mas tende bom ânimo, animai-vos, eu venci o mundo. Nós gostaríamos de agradecer novamente por essa sublime oportunidade que os amigos do Morada de Jesus nos concederam e vamos então proceder à nossa prece final para que a gente possa receber aí da espiritualidade os recursos de refazimento, pedindo que esses espíritos possam nos alcançar através de um passe coletivo, de um passe à distância, refazendo aí então as nossas forças e nos dando condições intelectuais e do coração para termos o ânimo renovado. Mestre amado, as tuas palavras são verdadeiramente fonte de vida eterna. Esse patrimônio que é o Espiritismo iluminando as tuas palavras, o teu Evangelho, deve significar para nós a grande alegria daqueles que mergulhamos nesses dias turbulentos do orbe, mas que mesmo nesse contexto ou em função desse contexto, recebemos um verdadeiro presente da divindade, como os primeiros cristãos receberam a honra de passar pelos holocaustos nos circos romanos. Que não possamos dizer, como homens do mundo, como falavam os gladiadores: Ave César, os que vão morrer te saúdam. Mas que possamos dizer como os cristãos, que caminhando para a boca das feras, para os postes onde seriam queimados vivos,
Que possamos dizer, como esses cristãos, ressignificando a postura do homem que vence no mundo para o homem que vence o mundo, que possamos dizer: Ave Cristo, aqueles que vão viver para sempre, te glorificam e saúdam. Obrigado, Senhor, então, por nos ajudar a, revisitando as tuas palavras, renovarmos o nosso ânimo. Ilumina os nossos pensamentos, nos dá lucidez para entendermos as circunstâncias e assim deixarmos renascer o homem novo que essa jornada reencarnatória precisa fazer renascer em nome da nossa própria paz. Abençoa os nossos lares e mais uma vez recebe a nossa gratidão por esse momento sublime de compartilhamento da tua sublime mensagem. Meus amigos, então agradecemos mais uma vez a oportunidade e assim nos despedimos, desejando que possamos dar continuidade às nossas atividades agora de ânimo renovado. Muita gratidão e até o próximo encontro.